Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem, não? Todo mundo me ouvindo? Legal, pessoal. Vamos aguardar um pouco. Tem bastante gente chegando ainda. E vamos dar uns 5 minutinhos então para o pessoal chegar, que é o tempo, vamos chamar de regulamentar, para que os retardatários cheguem. Então esse é o tempo padrão que a gente vai adotar durante as aulas, né, que começam oficialmente hoje, né? Apesar de hoje não ser bem uma aula, é mais um encontro, mas a partir de amanhã, quando as aulas começarem a valer, esse vai ser o tempo que a gente vai adotar, tá? Então sempre 5 minutos. Então se as aulas começam às 8, até às 8h05 o tutor não vai iniciar conteúdo, né? Então vai ficar como eu estou fazendo aqui, bate-papo, chat liberado para vocês se conversarem. Passados 5 minutos, o tutor começa a aula religiosamente, porque senão a gente não consegue cumprir a carga horária, né? E não consegue passar para vocês todo esse mundo de conteúdo que vocês já devem imaginar que é muita coisa. Tá bom? Então vamos esperar um pouquinho. O Santos está comentando que o meu áudio está melhor. Santos, o motivo disso é o seguinte: hoje eu estou como host, né, dessa aula. O Adilson, ele está como, vamos dizer, convidado, né? Então o que eu faço? Eu abro a sala como host e passo o áudio para ele, né? Então talvez esse seja o motivo, talvez do áudio dele estar um pouquinho mais baixo, ou eu aqui escutando ele não senti diferença, para ser sincero, mas poderia ser um dos motivos, tá? Agora, no decorrer das aulas, né, cada tutor ele vai ter ele vai abrir a sua aula, né? Então segunda-feira, na aula do Adilson, ele vai estar lá com vocês sozinho, né? Eu não vou estar lá com o áudio aberto, então vocês vão ter uma qualidade de áudio melhor. Eu não senti diferença também, como o Vinícius está colocando, né? Eu também estou com uma outra máquina aberta aqui, como estudante, né? Então eu estou aqui falando para vocês como tutor, mas também tem uma outra máquina aberta que está ligada em outra rede, como estudante, para fazer esse monitoramento de qualidade, né? E eu ouço meu áudio, óbvio, né? Quando eu falo eu escuto. E ouvi o do Adilson também e não achei que está diferente. O volume está bom, está uma boa qualidade. Mas é legal para vocês entenderem como que a coisa funciona. Bom, gente, 5 minutinhos se passaram. Acho que a gente deve seguir em frente, certo? Para cumprir a nossa agenda, né? Bom, então eu vou começar a apresentação de hoje. Então ela vai ter duas partes. O Adilson vai terminar. Eu faço a primeira metade. Eu já vou mostrar para vocês como que está essa divisão. E o Adilson termina, tá? Então nossa aula inaugural hoje. Adilson, só vou tirar o áudio seu um minutinho. Ok. Depois eu devolvo ele para você, tá bom? Ok. Deixa eu só te achar aqui na lista. Pronto. Então vamos lá. A parte 1 da aula, né, eu coloquei aqui aproximadamente 1 hora, mas acredito que seja menos. Acho que uns 40 minutos é o suficiente, né? Então eu vou passar com vocês a dinâmica do curso, né? Fazer uma breve apresentação para os que ainda não tiveram a chance de ver, né, a apresentação que já foi feita em ocasiões passadas. E vou comentar um pouco com vocês, juntamente com a dinâmica, né, das plataformas que a gente vai estar usando, tá? Na parte 2, que também calculei aproximadamente 1 hora, a gente vai cobrir, né, o capítulo 1 já do livro CCNP Route. Então hoje a gente já começa com conteúdo, né? Na verdade aqui não vai ser tratado nenhum protocolo, nenhuma tecnologia, nada específico, né, da parte de configuração em si, né? Mas é uma parte que a gente julgou que seria importante já tratar nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, porque ela tem
uma importância especial, já que seria uma das grandes diferenças aí do novo exame routing do CCNP. Né? Então a gente, como é um conteúdo curto, né, são poucos slides, acho que uns 200 slides mais ou menos, estou brincando, gente. A gente achou que daria para encaixar nessa aula inaugural, e realmente não vejo problema de tempo para isso. Né? Não é um assunto muito complexo. Tá? Que tem a ver com a parte de planejamento de rede. Então o Adilson vai cobrir isso daí com vocês. Tá bom? Então, vamos em frente aqui. Parte 1, né, apresentação do curso. Então, os tutores, né, para quem não sabe, serei eu e o Adilson. Né? Existe uma divisão de aulas, né, que eu já vou mostrar para vocês como que foi feito, né, qual é essa divisão. E bom, é basicamente isso, né? Então aqui tem um mini CV de cada um, acho que vocês já conhecem, uma grande parte de vocês já conhece o Adilson, né? E acho que uma grande parte de vocês também já me conhece. Então acho que não tem muita apresentação aqui para fazer. Né? Se vocês não conhecessem nenhum de nós dois, certamente vocês não estariam aqui, não é verdade? Com relação às aulas. Então, para quem não sabe, né? Eu imagino que todos saibam, né? Nessa altura do campeonato. Então vamos ter 13 aulas. Tá? Sendo que essa aula que a gente está tendo hoje já conta como aula, não é a aula 1, né? Seria a aula 0 no caso, né? Que seria essa aula introdutória. Tá? E aí a partir da aula introdutória a gente vai abrindo o curso, aí sim em cima das tecnologias que o exame Rout vai cobrar de vocês. Tá bom? Então, em termos de divisão de aula, como que ficou isso? A aula introdutória, eu e o Adilson juntos, né? A gente vai fazer essa apresentação. Então, parte 1 eu, parte 2 o Adilson. EIGRP vai ser o Adilson. Né? OSPF vai ser o Adilson também. Então, o Adilson já tem 4 aulas aí para começar. Né? Então, as aulas 1, 2, 3 e 4, o Adilson que vai tocar com vocês. Tá? A partir da aula 5 eu entro. Então, redistribuição, eu que vou tocar com vocês. Aula 6, a parte de PBR e PSLA eu também vou ter com vocês. Tá? Então eu que vou ser o tutor dessa aula. E toda a parte BGP eu também vou tratar com vocês. Tá? A IPv6 volta para Adilson, ele vai passar essas 2 aulas de IPv6 para vocês. E o encerramento, a aula 12, também vai ser feito em conjunto como a gente está fazendo hoje. Né? Então vai ter uma divisão. A gente ainda não definiu como que vai ser a estrutura da aula de encerramento, porque ela depende muito do que vai acontecer nas 12 aulas anteriores. Né? Mas, em termos de conteúdo, o encerramento ele vai conter a discussão de alguns laboratórios, né? Vai ter a liberação do simulado para vocês praticarem nessa aula. Né? Então, a partir dessa aula, vocês vão ter o simulado à disposição. Vou comentar um pouco dele também daqui a pouco. Né? E vão ter outros assuntos aí que a gente vai incorporar nessa aula de encerramento. Né? Às vezes alguma pendência, uma sessão de tirar dúvidas ou alguns exercícios. Vamos ver o que a gente vai ter aí. Vai depender mais do que vocês, do que a gente sentir que vocês precisam, na verdade. Tá bom? Então, em termos de conteúdo, a princípio, nós teríamos 24 horas de aulas em tempo real. Né? Por que tem um asterisco aí? O Adilson até já comentou no fórum, no chat lá do Moodle, né, que todas as aulas, elas começam às 8 da noite, né, e terminam às 10 da noite. Esse é o cronograma oficial, vamos dizer assim. 2 horas cada aula, sempre iniciando às 8 da noite, certo? Obviamente, alguns assuntos vão pedir uma pequena extensão desse tempo. Né? Então, se vocês olharem depois na programação que foi feita no ambiente de aula em tempo real, que já está também lá no Moodle, né? Vocês vão ver que as aulas elas foram marcadas, todas elas foram agendadas com 3 horas de duração e não com 2. Né? E por que isso? Porque se precisar fazer essa extensão, o tutor tem total liberdade para avançar um pouco com a aula. Né? Como numa sala de aula convencional. Né? A aula, às vezes o professor costuma liberar os alunos às 10, às vezes ele libera às 10h30, né? Vai depender do conteúdo, se ele foi todo coberto ou não. Obviamente aqui ninguém vai pressionar demais vocês, né? Para que fique, por exemplo, aulas muito extensas. Né? Porque isso não é bom nem para vocês e nem para o tutor. Né?
Fica um conteúdo muito maçante, muito conteúdo, né? E não é esse o objetivo do curso também, né? O objetivo do curso é ser específico, né? Objetivo, e tentar cobrir todas as áreas de conhecimento do exame, tá bom? Então por isso que eu coloquei aqui que mais horas podem ser incluídas dependendo da necessidade. Aqui é o nosso calendário, que vocês também já devem ter, né? Então hoje é domingo, dia 4, né? A partir de amanhã já começa com IGRP, aí tem os professores, tá vendo? Os tutores, então, né? Adilson, eu, e aí por diante, né? Então, vocês têm essa planilha aí também. Eu vou ver se eu disponibilizo, na verdade, esse calendário em formato PDF, de repente, dentro do Moodle. Eu não fiz isso ainda porque eu esqueci mesmo. Fica mais fácil para vocês se organizarem, tá bom? Lembrando que também dentro do Moodle vocês já tem o calendário ali com o agendamento das aulas, né? Então, basicamente é isso daí, só que em outro formato. Tá bom? Então, lembrem-se sempre que as aulas começam às 8 da noite. Tá? E tem 2 horas de duração a princípio. Tá? Isso daí acho que foi uma dúvida que foi até colocada por um colega de vocês hoje também no chat do Moodle, né? Eu descobri que a aula começa às 8, mas não foi comentado quanto tempo seria de duração, né? Então fica bem claro aqui para todo mundo que a duração prevista de cada aula é 2 horas. Tá bom? E também lembrando, gente, obviamente, né, que todos os nossos encontros são gravados, né? Inclusive esse que a gente está tendo agora. Então, vamos supor, você acompanha 2 horas de aula, né? E aí às 10 da noite você tem um compromisso ou, sei lá, alguma outra coisa que você precisa fazer, né? A vantagem desse curso é essa, ele te dá essa liberdade de você acompanhar o curso, né, conforme você consiga, vamos dizer assim, você consegue encaixar ele dentro da sua agenda, tá bom? Bom, temos de plataformas. O curso ele vai ser baseado em 2 plataformas online, né? Essa plataforma que a gente está usando agora chama WizIQ. Então é uma plataforma de apresentação em tempo real, né, que disponibiliza alguns recursos, como vocês podem ver, um chatzinho, né, recursos para o tutor, né? Então tem uma série de recursos aqui que eu posso usar com vocês. Eu vou demonstrar alguns deles hoje também para vocês. Então posso fazer um screen sharing com vocês para mostrar, por exemplo, alguma configuração, alguma coisa mais específica dentro do meu computador, né? Posso escrever na tela, posso fazer o que eu quiser em cima dessa plataforma. E vocês têm um áudio também que vai sendo passado para vocês, tá bom? O Moodle ele vai ser usado como repositório de materiais, né? Então todos os materiais do curso, então slides, PDFs, né, dos livros, links de apoio, laboratórios, os fóruns, né, que talvez sejam dos recursos que a gente vai usar mais, todos eles ficam concentrados dentro do Moodle, né? Inclusive os links para as aulas. Vocês devem ter acessado essa aula hoje clicando no link que estava dentro do Moodle, certo? Então o Moodle ele na verdade é o concentrador do curso, né? E o WizIQ seria uma plataforma periférica, né, de apoio às aulas, tá bom? Uma coisa só que eu queria comentar com vocês, eu estou vendo aqui, né, por exemplo, na lista, né, dos usuários que estão aqui com a gente hoje, né, 51 usuários, e aí tem os nomes mais diversos, né? Então tem lá o Grão, Plínio, Kim e etc, que eu estou vendo aqui na minha tela. Eu peço para vocês, quando vocês forem entrar na aula, né, que vocês coloquem o nome que vocês estão cadastrados no curso, né? Ou sobrenome, alguma coisa que identifique vocês de forma única, né? O ideal é que vocês usem o mesmo username que está no Moodle, né? Então entrem no WizIQ com o mesmo username que vocês têm hoje cadastrados no Moodle. Por quê? Primeiro porque quando alguém fizer uma questão é mais fácil eu saber quem está falando. Por exemplo, Grão, eu não sei quem é o Grão, né? Qual é o usuário, né? Qual o nome dessa pessoa, né? Então fica complicado para o tutor interagir, né, com vocês se vocês não colocarem um nome certo, né? E o segundo ponto é a parte de presença mesmo, né? Então eu vou comentar isso também daqui a pouco no slide, mas para vocês terem o certificado, né, vocês têm que participar de pelo menos 75% das 12 aulas, né? Tirando a de hoje, a partir de amanhã, vocês têm que participar de pelo menos
75%, que quer dizer 75% seriam 9 aulas, certo? Então, vocês têm que participar de pelo menos 9 aulas, tá bom? Essa lista de presença é puxada em cima do nome que vocês colocam. Então, o Carlos, né? Você entrou como grão. Eu, quando for puxar a lista de presença a partir de amanhã, por exemplo, eu não vou saber que o grão é você. Por isso que, por favor, coloquem um nome que identifiquem vocês de forma única dentro do ambiente. Né? O único jeito que eu imagino de vocês fazerem isso é usar o username do Moodle, porque eu tenho certeza que cada username no Moodle é único, tá bom? Então peço isso para vocês. Não, Sérgio, não precisa. Hoje, a aula de hoje não conta como presença, então não tem problema, pode deixar do jeito que está, né? Então não se preocupa com isso hoje, tá? A partir de amanhã que é importante vocês se atentarem para esse detalhe, tá bom? Aula 0 não conta presença, Thiago. Tá bom? Fiquem tranquilos, gente. Hoje não tem problema, né? Até porque vocês não tinham como adivinhar isso, certo? O motivo da aula de hoje é exatamente esse, esclarecer alguns pontos com vocês. Então vamos lá. Aqui tem a cara do Moodle para vocês, né? Não dá para ver muita coisa, né? Tá meio embaçado, né? Nem é objetivo também deixar super nítido, mas o que eu quero, né, com essa tela? Mostrar para vocês as principais partes, né, do Moodle, para vocês se sentirem um pouco mais à vontade, tá? Primeira coisa que eu queria que vocês guardassem e que vocês acessassem depois, quem ainda não fez esse acesso, é aqui, ó, na parte de programação, dentro da seção mural de avisos, né, tem aqui embaixo, ó, não dá para ler muito bem, mas está escrito aqui, ó, tutorial Moodle. Então peço para vocês depois entrarem no Moodle, não vão fazer isso agora, pelo amor de Deus, né? Mas depois acessem esse link, né? É um pequeno tutorial que eu montei para mostrar para vocês os principais recursos do Moodle, né? É muito fácil, né? É pequeno esse tutorial, né? Muito fácil de acompanhar. E ele mostra para vocês, dentro dessa plataforma, né, como que vocês usam todos esses recursos que tem. Tá bom? Então, peço que vocês depois examinem então esse link aqui. Tá? Entrem no Moodle, naquela coluna central, na parte mural de avisos, né? Acessem lá o tutorial do Moodle, que é uma videoaula para esclarecer algumas coisas para vocês. Tá bom? Bom, o que mais? Aqui do lado vocês têm o calendário. Se vocês olharem, ó, mês de julho, que é o mês que a gente está agora, ele já está completamente tomado, tá vendo? Ou seja, já está todo o agendamento de aulas feito dentro do Moodle, né? Então, aula de hoje, dia 4, aula de amanhã, dia 5, e aí vai pulando, né? Então, sempre segunda, quarta e sexta. Né? E aqui embaixo, ó, nos próximos eventos, é um bloco, né, que ele traz para vocês já direto o link de cada uma das aulas que vão acontecer. Né? Então tem lá, ó, por exemplo, CCNP Halt Online, aula introdutória. Quando? Hoje. Né? E aí vai seguindo, CCNP Halt Online, aula EIGRP. Então vai tendo os links, é só vocês clicarem aqui, já vai ser levado para a sala de aula. Tá bom? Então não tem como vocês se perderem nesse sentido. Está tudo organizado aqui, fácil acesso para todos. Né? Os mesmos links que estão aqui, eles aparecem dentro da sala de aula. Né? Então, eu sei que está muito pequenininho para ler, mas eu vou lendo aqui para vocês. Ó. Então, aqui é a sala de aula, né? É a seção 1, tá vendo? Da parte de programação, a seção 1, sala de aula. O que tem aqui dentro? Começa com o fórum geral e tem um outro fórum que é chamado de Café com Bobagem. O que são esses dois fóruns aqui? A ideia desses dois fóruns é discutir assuntos, né, que não estejam diretamente relacionados ao exame, ao curso, né? Então, o fórum geral, por exemplo, ele é mais indicado para discussões de tecnologia, né? Uma dúvida que vocês têm de repente sobre HSRP, né? HSRP não é tema do CCNP Halt, né? Mas sei lá, se vocês querem tirar uma dúvida sobre HSRP, o fórum geral é o lugar para vocês colocarem essa dúvida, né? Qual que é o problema do fórum geral? Não é foco dos tutores, né? Então os tutores eles não vão gastar muito tempo examinando perguntas que estão lá dentro do fórum geral, né? Por quê? Porque foge do escopo do curso e a gente tem que realmente focar nas questões dos participantes que estão com dúvidas em assuntos relacionados ao tema CCNP Halt, certo? Mas não quer dizer que os tutores não vão examinar esses fóruns e eventualmente vão dar algum suporte, mas não é o foco,
tá bom? Agora, os próprios participantes podem interagir dentro desse fórum e ajudar os colegas, não tem problema nenhum, é um fórum livre, tá bom? O Café com Bobagem é o mesmo estilo de fórum, só que ele talvez, né, seja um fórum mais off-topic, né, vamos dizer assim. Então, sei lá, vocês querem agendar um churrasco para se encontrar em uma determinada cidade, né, não tem nada a ver com nada. Então, o lugar ideal é o Café com Bobagem, tá bom? E aqui embaixo vocês têm o chat, né? Então é uma sala de chat que está à disposição de vocês. É uma sala de chat bem simplesinha, mas é o suficiente para vocês de repente marcarem um encontro, né, e discutirem algum assunto, ou como se fosse um grupo de estudos mesmo. Obviamente não estou falando para todos os 50, né, fazerem isso, mas sei lá, de repente vocês têm uma afinidade entre 2, 3, 4, né, que vocês consigam se reunir e estudar, né. A ideia do Moodle é exatamente essa, desse curso, né, na verdade, é montar um grande grupo de estudo, né, para que vocês não fiquem sozinhos nessa empreitada, tá bom? Então o chat é também um recurso que pode ajudar vocês nisso. E aí começa a parte de aula, né? Então tem aqui a divisão das aulas. Então a aula introdutória que é hoje, o link para essa aula, que é onde a gente está agora, né? Aqui embaixo o fórum dessa aula, tá? Tem os slides de aula que já estão disponíveis também, né? Então cada aula ela é montada com essa estrutura, né? Tem o link para a aula, embaixo tem os slides da aula e embaixo tem o fórum de aula, tá? A gravação dessa aula ela fica disponível onde está o link de aula. Então hoje, né, vocês clicaram no link de aula para acessar aonde vocês estão agora. Amanhã, se vocês clicarem nesse mesmo link, vai abrir para vocês a gravação do que está acontecendo hoje, tá bom? Seguindo aqui, então, a estrutura de cada aula é basicamente a mesma, né? Então pode ver aqui, ó, a aula de GRP tem lá os links para as duas aulas, aí depois tem os slides e depois tem o fórum, tá? Sempre seguindo essa sequência, tá bom? Aqui nas barras laterais, né? Então essa aqui eu já comentei um pouco, né? Aqui tem a lista de usuários online no Moodle, né? Aqui embaixo, mais para baixo aqui, não acaba, né? No lado esquerdo só tem isso, usuários online termina. Do lado direito, o que vocês têm? Um bloquinho, né, que mostra quando que expira a inscrição de vocês. Depois dessa data que está marcando ali para vocês, se não me engano é 1º de dezembro, né, então vocês não têm mais acesso à plataforma, tá? A partir do dia 2 de dezembro, por exemplo, vocês já não conseguiriam mais logar. O sistema ele automaticamente expurga as contas de vocês, tá bom? Está dentro do que a gente combinou, né? Então vocês têm um mês de curso e mais 4 meses de acesso à plataforma. Vencido esse tempo, vocês são retirados do sistema, ok? O que mais que tem aqui? Tem a parte de administração, onde vocês têm aqui o meu ele é mais amplo, né? Porque eu estou como administrador, mas o de vocês vai aparecer o quê? Notas e perfil, basicamente. Notas não vai ter nada, porque é só quando a gente abrir o simulado, né, conforme vocês vão fazendo tentativas no simulado, as notas vão sendo computadas, vocês podem acompanhar a evolução de vocês no tempo, tá? Então só mais pra frente que vocês vão conseguir. Agora a parte do perfil, eu queria destacar a importância que tem, alguns ainda não fizeram, peço que façam, que é, primeiro, fazer o upload de uma foto de vocês, né? Por favor, uma foto decente, né? E depois colocar a cidade correta, né, na qual vocês estão. Para a gente saber, por exemplo, quando estiver conversando com um de vocês, trocando uma mensagem, ou às vezes um colega, né, está até interessado em saber, pô, quem é da minha cidade aqui e assim por diante, a gente tem uma noção de, olhando, né, com quem que a gente está falando, e também da onde que é essa pessoa. É importante isso num curso online, né? Como a gente não tem esse contato físico, né? Quebra um pouco o gelo, a gente às vezes olhar uma foto da pessoa ou saber de onde que essa pessoa é, tá bom? Então vamos fazer isso, quem ainda não fez, por favor, para a gente ter uma dinâmica melhor dentro do curso, né? Seguindo aqui a gente tem a caixinha, né, de procura nos fóruns. Por que é importante essa caixinha? Vocês vão perceber que conforme o curso avança, né, o volume de informações que vai sendo gerado dentro dos fóruns, ele vai crescendo muito, né? As dúvidas são muitas, né? E as respostas também são muitas, né? Então os fóruns acabam se tornando, né, um repositório de dados importantíssimo para o estudo de vocês,
né? Então, às vezes, a dúvida de um colega é exatamente aquela dúvida que você tinha, e às vezes nem sabia que você tinha, né? Então vai ajudar bastante vocês no dia a dia do estudo de vocês, né? E eu peço que vocês usem o sistema de procura nos fóruns antes de criar um novo assunto, né? Então eu vou falar com vocês da dinâmica dos fóruns mais pra frente, mas só para vocês saberem o que é essa caixa aqui, tá bom? Mensagens, né? No tutorial do Moodle tem tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Então acessem aquele tutorial que está ali no EasyQ depois, né? Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando em detalhes, né? Então, parte de mensagens, ela serve para vocês mandarem mensagens particulares para os usuários desse curso, né? Então, vocês conseguem procurar um determinado usuário e mandar uma mensagem para ele, tá? Como se fosse um sistema de correio eletrônico mesmo, tá? Últimas notícias, ele vai mostrar para vocês tudo que foi publicado pelos tutores no fórum de notícias aqui em cima. Esses dois fóruns aqui em cima, o quadro geral de avisos e o fórum de notícias, só os tutores podem publicar, vocês não conseguem publicar nada aqui, né? Então vamos supor que houve necessidade de uma aula adicional, né? Porque não deu para cobrir todo o assunto numa determinada aula, né? Isso aí pode acontecer. O tutor ele vai colocar então no fórum de notícias ou no quadro de avisos uma mensagem falando, gente, aquela aula, né, que a gente ficou de estender, ela foi passada para o dia tal às tal horas, né? E aí, quando ele mandar essa mensagem, ela vai cair aqui então nesse bloco, né, como últimas notícias, e vai ser enviado um e-mail para todos vocês também, tá? Então é importante que vocês chequem o sistema de e-mail de vocês para que não bloqueie mensagens que são enviadas pelo sistema, né? Normalmente o sistema de e-mail ele joga essas mensagens para a caixa de spam ou para junk mail, né? É importante vocês checarem, né, para que esses filtros dos e-mails de vocês não façam isso, porque vocês podem perder às vezes alguma mensagem importante. De qualquer forma, é sempre bom entrar no Moodle com uma certa frequência e checar esses dois fóruns aqui. Tá bom? Que mais? E atividade recente, né? Então, qualquer atividade nova que ocorreu desde do seu último acesso ao Moodle vai ser mostrada nessa caixa aqui. Então, uma nova mensagem no fórum, ou um novo recurso que foi adicionado no Moodle, né? Por exemplo, se eu fizer um upload de um PDF de um determinado documento, vai aparecer aqui para vocês, né? Foi feito o upload desse documento, e o link para vocês acessarem ele. Tá? Então é legal, porque vocês conseguem manter um controle do que mudou desde a última vez que vocês acessaram a plataforma. Tá? E vocês vão ver que muita coisa muda mesmo, né? Novos arquivos são adicionados, né? Novos links, novos recursos. Então é normal, sempre olhem para esse bloco aqui, tá bom? Essa aqui então é a cara do Moodle. Nada demais também, acho que bastante intuitivo, né? Acho que ninguém vai ter problemas aqui. Bom, fórum, né? Essa aqui é a carinha do fórum simples também. Essa aqui é do curso do CCNA, eu não coloquei do CCNP exatamente porque não tem nada ainda nesses fóruns, estão vazios, né? A gente vai começar a popular eles a partir de amanhã, espero eu, né? Então, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês vão colocando essas dúvidas aqui, tá bom? Dúvidas ou qualquer outro tipo de assunto que tenha relação com o curso. Se não tiver relação, vocês têm que colocar nos fóruns ou geral ou café com bobagem. E atentem-se para colocar nos fóruns corretos. Então, por exemplo, nas duas aulas de EIGRP tem um único fórum, né? Vocês não vão colocar uma questão de OSPF no fórum de EIGRP, né? Não faz sentido nenhum. Então é uma questão de organização. Para acessar as aulas, eu tenho certeza que vocês não têm problema quanto a isso, porque vocês estão aqui hoje, né? Então, cliquem lá na aula agendada, né? Ou no calendário, ou naquela coluna lateral, ou dentro da própria sala de aula. Vai abrir uma janela assim para vocês, né? E aí vocês bastam clicar nesse link para serem levados ao EasyQ, onde a aula vai começar, tá bom? O que eu estava falando para vocês é isso aqui, tá vendo? A duração 180 minutos, estão vendo? Então, o normal é 120 minutos, 2 horas, né? As aulas estão agendadas para 180 minutos, não quer dizer que elas terão 180 minutos, tá bom, gente? Então aqui vocês conseguem ter todo esse controle de aulas, né? Aqui seria então a próxima tela, né? E vocês cliquem em Launch Class para serem levados para onde vocês estão agora. Outra coisa. O tutor, né, que sou eu no caso,
se vocês olharem lá em cima na tela de vocês, no lado direito, né, eu apareço com um bonequinho azul, né, com um headset na cabeça, só que o nome está como Cisco Certified só, né? Não aparece o meu nome. Por que foi feito assim esse curso? Exatamente porque esse curso está sendo dividido entre 2 tutores, né? Como não vou ser só eu, você, eu e o Adilson, não faria sentido nenhum estar só meu nome ali e o Adilson falando, por exemplo, né? Então, para respeitar a individualidade de cada um, a gente colocou um nome neutro, né? E aí, obviamente, cada aula vocês têm a programação, vocês saberão quem que está dando a aula, mas cabe ao tutor se apresentar e falar, bom gente, essa aula é comigo, vamos em frente, né? Vamos lá, continuando. Aqui um pouco da dinâmica de aula, que acho que talvez seja a parte mais importante dessa apresentação. Até porque, né, o resto está naquele tutorial que eu comentei com vocês, para vocês acessarem depois dentro do Moodle. Tá? Então, no decorrer das sessões em tempo real, né, a gente vai adotar uma dinâmica visando maximizar a fluidez das aulas, né? O tempo é curto, é muito conteúdo, então a gente tem que ter algum método, né, para passar isso para vocês. Senão vira uma salada russa e ninguém consegue, como é muita gente, né, a gente não consegue avançar com o curso de modo a satisfazer todo mundo. Então até comentei com a Dilson, e quem aqui já participou do curso em tempo real do CCNA sabe, né, que as primeiras aulas realmente foram complicadas, né? Por quê? Eu deixava, por exemplo, o chat aberto como está agora. E aí eu ia falando, né, e de repente o chat começava a popular um monte de perguntas, né? Às vezes de coisas que eu já tinha comentado, alguém que chegou atrasado e perdeu, colocava uma questão ali, às vezes de coisas que não tinham muito a ver com o assunto, né? E às vezes mesmo conversas, né, entre 2 ou 3 pessoas, como numa sala de aula real, né? A vantagem de o curso ser online é que a gente tem como bloquear isso, né? Então eu faço isso daqui que eu acabei de fazer, bloqueio o chat. Numa sala de aula convencional eu não tenho como ligar um mute, né, e fazer todo mundo ficar quieto. Aqui eu tenho, né? Então essa é uma grande vantagem pro tutor, né, principalmente, eu poder fazer esse bloqueio, né? Então, às vezes vocês não vão gostar muito, né, porque a aula vai seguindo, vocês querem falar alguma coisa e não conseguem, vocês ficam com aquela, como se fosse uma mordaça na boca, que esmurrando a mesa, às vezes falando eu quero falar, e o tutor ignora vocês e continua, né? É ruim isso? É. Mas às vezes tem que ser assim, porque num curso online, se a gente abre, né, e fica respondendo as questões de cada um de vocês, né, conforme o curso vai andando, todo mundo fica maluco, né? Foi exatamente a experiência que a gente obteve, né, do CCNA. Não dá para fazer assim. A gente gasta muito tempo, né, e a aula não flui. Então, para benefício de todos, né, a dinâmica de aula vai ser assim. Durante os 5 minutos iniciais, né, o chat fica aberto, vocês podem colocar até perguntas, etc. e tal, de aulas passadas, que seja, né, enquanto o pessoal vai chegando, né? Como se fosse numa sala de aula real, quando vocês chegam e vão na mesa do professor ali para perguntar alguma coisa sobre a aula passada, né? A diferença é que aqui todo mundo vai ver. Agora, passados 5 minutos, o chat é fechado e o tutor começa a aula, né? Vocês vão ter dúvidas durante as apresentações, não tenha dúvidas disso, né? É normal. Agora, quando que vocês vão conseguir colocar as questões, né? Obviamente tem o recurso de levantar a mão, né? Só que não resolve muito para o fluidez de aula. Por quê? Porque se também o tutor tiver que ficar parando toda vez que alguém levanta a mão, a aula não flui. Como numa sala de aula normal, uma sala de aula presencial, né? Não tem como a gente, como professor, ficar toda hora interrompendo a aula para tirar uma ou outra dúvida, né? Então, como que é feito? A gente fala, espera, né, que a gente vai tratar isso daí mais adiante. Quando que é esse mais adiante? Peraí que eu vou seguir, deixa eu só seguir o meu slide aqui, senão eu me perco também, né? Então, falamos disso, né, 5 minutos iniciais. O tutor informará se haverá um intervalo e quando ele ocorrerá e de quanto tempo. Então, normalmente, cada uma das aulas terá um intervalo de 5 a 10 minutos, né? Normalmente no meio da aula. Então a gente tem uma aula de 2 horas, às vezes um pouquinho mais, né? Então a gente faz um intervalo de 5 a 10 minutos, né, no meio, para dar uma quebrada, para vocês irem no banheiro, tomar uma água, dar uma espairecida, né? E nesse tempo a gente aproveita para responder algumas dúvidas. Tá bom? Então é pouco tempo,
mas se vocês forem ver, cada aula só tem 2 horas, né? Não tem muito também como a gente fazer milagre aqui, né? O tempo é curto mesmo, gente, tá? Então, como que vai funcionar? Vocês vão usar esse tempo, né, no meio durante o intervalo, nos 5 minutos iniciais, durante o intervalo e talvez no final da aula, se o tutor abrir a possibilidade de colocar dúvidas também, né? E o que não der para vocês tirarem dúvida nesse tempo, vocês vão levar para onde? Para o Moodle, para o fórum de aula, tá? Então é importante que vocês, no decorrer do curso, em tempo real, tomem nota das dúvidas que vocês têm, né? Para depois essas dúvidas serem colocadas no fórum correto, tá? E aí sim o tutor vai pegar o tempo e vai responder a dúvida de vocês com detalhes, etc. Tá bom? Então não se preocupem que a dúvida de vocês não vai passar em branco. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Então, é aquilo que eu comentei, é normal vocês se sentirem um pouco abalados, né, pelo ritmo, né? Não tem problema nenhum isso. Eu já fiz cursos online também, né? Fiz um curso online da GV há pouco tempo atrás. No começo foi uma pancada, né? E aí depois, com o tempo, você acaba caindo no ritmo, começa a perceber como que a coisa funciona e aí a coisa vai embora, né? Então, não se preocupem com isso. O começo é mesmo meio que uma porrada na cara, né? Vamos dizer assim. Vocês ficam meio desnorteados e falam, meu Deus, é muita coisa, é muito rápido e eu não vou conseguir, né? Mas não se preocupem, tá? Vai dar tudo certo, no final tudo vai acabar bem. É isso que é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá bom? Tanto que o curso do CCNA que foi feito, né? O primeiro curso online que foi feito em tempo real por mim, foi realmente muito bem recebido, né? Vamos dizer assim. Foi um curso que também no começo teve lá os seus problemas, né, até pela falta de experiência com as plataformas, etc., né, que com o tempo foi resolvido, até com o próprio método que foi acomodado para que vocês conseguissem acompanhar, né. No final deu tudo certo, né, então aqui não vai ser diferente. Não entre em pânico, portanto, hein. A parte de laboratórios, né. Obviamente, vocês devem ter imaginado que também nas aulas em tempo real, né, é impossível conseguir tempo para a gente fazer laboratórios com todo mundo junto, né. Numa aula presencial, né, num curso presencial, isso já é impossível, né. Eu dei aula já em algumas faculdades, aulas de laboratório, né, que um laboratório às vezes levava uma semana para ser feito, né, dado o número de pessoas, né, que tinham envolvidas no processo. Né? Quando a turma é pequena é fácil, né? Quando a turma é muito grande, como em faculdades, é muito difícil, se não impossível, né? Então os laboratórios não vão ser dados, né, nas aulas em tempo real. Como que a gente vai trabalhar esses laboratórios? Se vocês olharem dentro do Moodle, né, já existe sessões de laboratório lá dentro, né? Eu separei vários vídeos, né, com os assuntos separados pelos temas da prova, né? Então vídeos de redistribuição, vídeos de EIGRP, de OSPF, de PV6, tudo para vocês conseguirem montar os labs usando a plataforma de simulação que a gente vai usar no curso, que é o GNS3, né? Dentro ainda da parte de laboratórios, vocês têm todos os tutoriais para instalar o GNS3, para começar uma simulação, né? Então, vocês têm tudo passo a passo ali, né? E além disso, ainda tem os arquivos de laboratório para vocês baixarem. Então, eu coloquei um tutorial sobre isso também no Moodle, né? Está dentro da parte de laboratório. Peço que vocês deem uma olhada depois também, né? Então, tem um tutorial, um vídeo, né, que eu fiz, mostrando para vocês como usar os arquivos de laboratório na casa de vocês, né, para vocês montarem os labs. Tem as instruções, né, tem os arquivos de configuração, tem as configurações dos roteadores, né, tudo que vocês precisam para estudar com mão na massa, né, tudo que vai ser falado no curso, tá? Então, tá tudo ali pronto já para vocês começarem a arregaçar as mangas e fazer. Obviamente agora não é a hora, porque a gente nem começou o curso, mas conforme o curso for andando, né, vocês já vão conseguir fazer alguma coisa ali, tá? Como o curso é muito corrido, né, vai ser um mês bastante corrido, eu acho que vocês só vão começar de fato a mexer com os laboratórios lá para julho, né? Desculpa, agosto, né? Ou seja, depois que acabarem as aulas, né? Ou nos finais de semana.
Mas como é meio corrido, talvez não dê tempo para vocês ainda começar realmente a arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, né? Mas tá lá para vocês, tá bom? E obviamente tem um fórum dentro da parte de laboratórios para discussão desses laboratórios, né? Então vamos supor, vocês tentaram fazer o laboratório de PV6, né? Não conseguiram fazer alguma coisa, não entenderam como que uma determinada função funciona, né? Vocês vão colocar essas questões dentro desse fórum e eu e o Adilson obviamente vamos olhar e falar, não gente, vocês têm que fazer assim, assim, assado, né? Então não se preocupem com isso, vocês também vão ter todo o suporte para estabelecerem esses laboratórios e serem bem sucedidos nele, tá? Não se preocupem com isso. Lincoln, eu não tenho como indicar um cronograma, mas se você olhar a parte do laboratório, vocês vão ver que está dividido por assunto, né? Então tem lá labs de EIGRP, labs de OSPF, labs de redistribuição. Então, o que eu aconselho, né? Que vocês sigam o mesmo cronograma do curso. Bom, essa é a dica que eu dou. Então, quando vocês forem começar de fato a fazer os laboratórios, comecem pelo começo, né? Ou não, né? Ou vocês podem começar por BGP, por exemplo. Acho que vai de cada um, né? Por exemplo, se você já tem facilidade com SPF e EIGRP, falta um pouco às vezes de tato, né, com BGP, pula direto para o BGP. Vai depender muito de cada um aí, tá bom? Aí acho que é uma coisa que vocês têm que ditar o ritmo, né, e não nós, tá? Ao utilizarem os fóruns, né, tem algumas regrinhas de ouro, né, que eu chamo, que vocês têm que seguir, né? Então esse slide é muito importante. Antes de criar uma discussão, já comentei, né, vocês têm que se certificar que não existe já um tópico sendo tratado sobre isso, né? É muito ruim a gente de repente ver que foi lançada uma nova discussão sobre um tópico que já foi fechado antes, né? Porque é trabalho perdido, não só dos tutores, mas dos colegas, né? Então, o que a gente normalmente faz quando a gente vê isso, né? A gente deleta a questão, né? E informa o participante, né? o aluno, que essa discussão já foi tratada em outro fórum, em outra discussão. Tá bom? Esse também é muito importante, né? Ao criar uma nova discussão, vocês têm que dar um título para ela, né, que resuma bem do que se trata aquele assunto, né, a dúvida de vocês. Então até coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma dúvida sobre redistribuição de EIGRP, né? O título deveria ser alguma coisa do tipo dúvida sobre redistribuição EIGRP, por exemplo, né? Mas não alguma coisa do tipo roteamento EIGRP, que não tem nada a ver com a minha dúvida, né? Ou simplesmente EIGRP, ou simplesmente dúvida, né? Acontecia bastante isso daí no CCNA. A pessoa ia lá e criava uma nova discussão, colocava dúvida como título, né? Poxa, gente, é impossível a gente bater o olho ali e saber do que se trata, né? Então, até para depois, como consulta, né, fica complicado para os participantes, né, saberem o que será que aquela discussão trata, né? Então vamos fazer uma força para fazer um negócio direitinho, tá bom? Cuidado com o título então das novas discussões, tá? Tentem ser bem específicos, óbvio, não precisa escrever um livro no título, né? O exemplo que eu dei aí acho que está bem em linha, tá? Procurem participar dos fóruns, né? Isso daí é a dica que também é uma dica de ouro. Cursos online, eles focam muito na participação de vocês, né? Se você fica passivo só no curso, né, só ouvindo o que eu estou falando, por exemplo, o que o Adilson está falando, mas não participam, a chance de vocês assimilarem conhecimento é muito menor, né? Então, vocês têm que participar, né? Senão vocês realmente não vão sair desse curso com o conhecimento que vocês precisam para ser aprovado no exame, né? Então, uma dúvida que foi colocada no fórum, se vocês acham que sabem a resposta, vão lá, participem, né? Se tiver alguma coisa errada, os tutores vão estar lá para dar o apoio para vocês, tá bom? Walter, pode usar o Packet Tracer, você pode usar o que você quiser, na verdade, para fazer as simulações, para fazer os laboratórios, né? Agora, os arquivos de laboratório que estão lá no Moodle, eles são focados no GNS3, tá? Nada impede que você reformate eles para funcionar no Packet Tracer. Vai ser trabalhoso, mas pode usar. Tanto que o Packet Tracer, inclusive, está disponível na seção de arquivos do blog. Você pode baixar ele e instalar na sua casa,
tá bom? Mas pro CCNP eu acho que o ideal aí é seguir realmente com o GNS3, é um pouco mais profissional, vamos dizer assim. O PAX3 seria muito bom, mas eu recomendo o GNS3, tá? E claro, né, não se esqueçam que ninguém é dono da razão. Então, às vezes, né, a pessoa fica com receio de colocar uma dúvida no fórum, porque tem 50 pessoas ali que vão ler, né, vão inclusive receber essa questão por e-mail, né, e aí você fala, eu não vou perguntar isso, né, isso é muito básico, o pessoal vai achar que eu não sei nada, né. Não pensem assim, gente, né. Bem, ao contrário, uma sala de aula presencial é até mais fácil a pessoa ter medo, né, de levantar a mão e perguntar alguma coisa. Poxa, numa aula, num curso online, ninguém está te vendo, né? Ninguém te conhece, né? Então esqueçam esse problema. Você está lá para aprender, todo mundo está lá para aprender, né? Os tutores também vão aprender, né? Então esqueçam isso, tá? Não tenham medo, podem colocar dúvidas, por mais às vezes simplórias que elas possam parecer. Tá? E por favor, gente, vamos respeitar, né, o espaço de cada um. Então, às vezes você até leu uma dúvida e falou, puxa, mas isso é muito básico. Para você pode ser, mas talvez não seja para alguns colegas. Então, nada de comentários fora de contexto, por favor. Isso daí não aconteceu nenhuma vez no curso CCNA. Tá? Eu tenho certeza que não vai acontecer aqui também. Certificado. Então, comentei com vocês, né, o certificado de participação ele somente vai ser emitido para quem tiver 75% ou mais de presença nos cursos, né, nos encontros. Então, até 3 faltas, você está com o certificado na mão. 4 faltas, já não dá. Tá bom? Então, para manter a qualidade do próprio curso, né, a gente segue só a risca. Né? Então, as listas de presença elas são extraídas posteriormente, né? Por isso que eu peço para vocês logarem com username do Moodle e não com nomes, apelidos ou qualquer outra coisa que impeça, né, a identificação de vocês individualmente, tá bom? Exatamente para poder ser emitido esse certificado depois, tá bom? Os certificados eles são gerados em PDF e enviados para os e-mails cadastrados, né? Não sei se vocês estão imaginando, por exemplo, que eu ia enviar um certificado enquadrado, tudo bonitinho para casa de cada um de vocês. Mas se alguém está imaginando isso, por favor, não é isso que vai acontecer, tá bom, gente? Um certificado em PDF mesmo, aí vocês podem imprimir num papel mais duro ou onde quer que vocês queiram, numa impressora de boa qualidade, vai ficar tão bom quanto um certificado que eu enviasse para vocês por e-mail. Antes da gente entrar na parte do Adilson, aproveito então para alguém aqui tem alguma dúvida não? Sobre isso que foi falado, sobre a dinâmica do curso, sobre as plataformas. Sobre o GNS3, estou vendo que está rolando uma discussão aí no chat. Ele funciona tanto em Linux, funciona muito bem até em Linux, para falar a verdade, até melhor do que no Windows, tá? Funciona em todas as plataformas Windows. Funciona no Windows 7, funciona no Windows Vista, funciona no Windows XP, tá? Todos vocês vão conseguir rodar essa aplicação sem maiores problemas, tá bom? Realmente no Linux ele realmente é muito mais, o desempenho dele é melhor no Linux. Por quê? Porque o Linux, como sistema operacional, ele consegue alocar melhor os recursos que o GNS3 usa. Tá? Então até recomendo que se vocês tiverem a possibilidade de usar Linux, né, junto com o GNS3 é melhor. Né? Existem tutoriais no próprio Moodle de como instalar o GNS3 no Linux também. Tá? Agora, o Windows funciona perfeitamente bem também, sem nenhum problema. Tá? Eu uso as duas plataformas, uso tanto o Windows quanto o Linux no GNS3 e não tenho problema em nenhuma das duas. Tá bom? Mais uma vez, tá, gente? Tem um tutorial na parte de laboratórios de como usar os arquivos que estão lá. Por favor, acessem esse tutorial depois e vocês vão ver direitinho como que funciona. É bem simples, ninguém vai ter problemas aqui. Marcelo, eu não entendi o que você gostaria que a gente fizesse. Terças e quintas para a gente fazer o que exatamente? Gente, vejam bem, os labs, eles são auto-explicativos, tá? Não precisa, por exemplo, eu ou do Adilson, né, comentando com vocês passo a passo o que fazer. Esse passo a passo já está escrito no próprio laboratório,
Tá? Agora, o Marcelo, eu acho que vocês podem sim montar de repente um grupo ou agendar alguma coisa para se encontrarem terças e quintas para montar labs ou fazer o que vocês acharem melhor. Eu acho que, sinceramente, não vai dar muito certo para vocês, vai ficar muito puxado, tá? Porque aí vocês teriam que fazer uma dedicação em tempo integral, praticamente, né? Todos os dias. Eu acho que fica muito pesado, né? Eu acho que o ideal seria, primeiro, correr o curso, tá? Focar na parte teórica e depois começar realmente com os labs. Tem alguém aqui que pretende fazer esse exame em agosto? Eu espero que não. O Avelar e o Pedro. Bom, espero que você já esteja estudando, né? O Pedro e o Alexandre. Porque é muito... em um mês vocês não conseguem. Tá bom, então vocês já estão estudando. Tudo bem. Sem problemas. Para quem já está estudando, né, e está usando o curso mais como realmente um apoio adicional, né, eu acho que vocês estão no caminho certo, não tem problema nenhum. Agora, quem não começou a estudar e entrou no curso agora e está já imaginando que vai conseguir fazer o exame em agosto, eu já vou falar para vocês que não dá. Tá? É muito material, né? A não ser que vocês tenham uma facilidade assim fora do padrão, né, para assimilar esse conteúdo, né, não vão conseguir, né? Então, por isso que vocês têm 4 meses de suporte após as aulas, né, que é exatamente o tempo que a gente imagina que vocês vão estudar, vão digerir toda essa informação, vão usar os laboratórios para conseguir de fato, né, correr com os estudos e fazer a prova. Tá? Então, lá para o final do ano seria um prazo mais, vamos dizer, realista, né? Para vocês estarem de fato fazendo a prova preparados, né? Obviamente, fazer a prova qualquer um pode fazer. Posso fazer amanhã a prova, não quer dizer que vai passar, certo? Tem 2 labs na prova, Vinícius. É o mesmo esquema do CCNA, tá? Normalmente são 2 labs, quando muito, tá? Normalmente é um lab. Tá, o mesmo esquema do CCNA, e os labs também são bastante simples, né? Então não é porque é o CCNP que o lab é complicado, não é. São labs simples de redistribuição normalmente, né? Um lab de redistribuição, às vezes um outro lab de algum outro assunto, mas é muito simples mesmo, né? Nada de outro mundo. Então, obviamente, é importante, a partir do CCNP, realmente arregaçar um pouco mais as mangas e tentar entender melhor a parte de comandos, né? Realmente tentar alguma coisa na prática, né? Então, os labs, eles têm realmente uma importância grande, né? Mas o foco ainda é teoria, tá? É possível passar no CCNP sem nunca ter visto um roteador. Ainda é possível, né? Então, não se preocupem muito com isso também. É importante sim, mas o foco ainda é teoria. Bom, gente, eu vou... O Klaus, com certeza, tá? A pergunta que você colocou aqui, acho que é... Eu já tinha comentado, mas eu vou deixar claro para vocês. O curso acaba no final de julho, né? Vocês têm acesso ao ambiente até o começo de dezembro, na verdade, dia 1º de dezembro. Durante todo esse tempo, eu e o Adilson, a gente vai estar aqui sempre, tá? Olhando as questões que vocês estão colocando, nas dúvidas, tirando dúvidas de vocês, participando, né? Não quer dizer que acabou o curso, a gente vira e fala, bom, cada um por si, agora acabou. Não, não é, tá? Então, vocês vão continuar com apoio total até 1º de dezembro. Tá bom? Por isso podem ficar tranquilos, tá? Roberto, a parte de extensão de período provavelmente vai existir sim, tá? E a gente ainda não discutiu isso, eu e o Adilson, né? Mas no CCNA existiu, a gente teve isso e provavelmente vai ter também no CCNP, tá? Então quem precisar eventualmente estender o período para depois de 1º de dezembro, vai ter essa opção sim, mais pra frente, tá bom? Daí a gente conversa e vê como que vai ficar isso daí. Pedro, sobre os outros cursos CCNP, que é o Switching e Troubleshooting, acho que alguém já tinha colocado essa questão também. Nas discussões minhas com o Adilson, deixa eu até liberar o áudio do Adilson, que é ele que vai começar a falar agora também, aí ele também já participa comigo nisso, né? Mas a ideia realmente é sim a gente fazer a continuidade, né? Dar continuidade nesses cursos, né? Então ter sim o Switching e ter sim o Troubleshooting.
tá bom? Adilson, tá por aí? Oh, estou sim, Marco. Então, e nessa ordem, né? Switch e troubleshoot. Isso, nessa ordem. Vamos seguir a ordem das provas, né? O ideal é realmente fazer routing, switching e troubleshooting, né? Previsão não temos ainda, Pedro. Mas assim que a gente tiver, a gente comunica a vocês. A gente precisa conversar ainda, né? Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa que dê uma sequência, sem ter que esperar muito. Assim vocês já podem engrenar e seguir em frente. Tá bom? A especialização em CCNA, essa já está mais fechada, Bruno. Tá? Eu e o Adilson, a gente está quase fechado com Security, né? Seria a primeira, não é isso, Adilson? Isso, CCNA Security. Tá, então seria a primeira. E depois a gente comunica a vocês também. Bom, eu vou passar então o bastão para o Adilson. E vou colocar meu microfone em mute aqui. E aí ele toca agora essa segunda parte da aula. Tá bom, gente? Adilson, manda bala. Ok. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Nós vamos estar falando agora, na parte 2, né, falar um pouquinho das mudanças que ocorreram na nova prova de certificação de routing, né, do CCNP. Como acho que a maioria já sabe, antes da prova Route, a Cisco disponibilizava a BSCI. Ela ficou um bom tempo aí. Alô? O volume está bom para todos? Opa, aumentei o volume agora. Ok. Tá bom sim, Adilson. Ok. Então, nós vamos estar falando um pouquinho agora, nessa parte 2, das mudanças que foram implementadas na nova prova de Route, né? Então, o que acontece? Marco, os slides, eles estão, os controles aqui em cima, você habilitou? Desculpa, Adilson, é verdade. Faltou eu passar os controles para você, né? Senão tem que ficar num slide só, vai ser difícil. É verdade. Pronto. Okay, muito obrigado. Ok, pessoal, então vamos lá. Bom, então o que acontece? O CCNP novo, ele tem basicamente 6 grandes áreas, né? Continua com EGRP, depois o SPF, de área única, de múltiplas áreas, tem BGP, agora mais com foco no BGP externo, né? No eBGP, caiu fora a parte de multicast, DHCP, ISIS, né, que é uma outra coisa que era bem chatinha na antiga versão, né? E basicamente nós temos aí todo o CCNP, na verdade, foi enxugado, né? Se a gente for pensar nos módulos, né? Nós tínhamos 4 módulos, agora nós temos apenas 3, sendo que Route e Switching passaram a ser a essência do curso realmente, né? Na verdade, eu acho que é mais uma volta às origens, né? Na versão anterior havia sido acrescentado o QoS, segurança e uma série de outras coisas que destoaram um pouco o que era o CCNP. Basicamente, o CCNP voltou às suas origens de apenas ser Route e Switching. Na prova de Route, especificamente, o que é que mudou? Tá? Então, basicamente, o conteúdo que era cobrado antes de GRP praticamente é o mesmo, o conteúdo de USPF, o conteúdo de BGP ele diminuiu um pouco, porque a ênfase maior era para o BGP externo. Multicast também é uma coisa que foi removida, né? E acho que um dos grandes plus é, na verdade, o IPv6, que teve ali um up, né? Vocês vão ver nas aulas futuras, né? Que agora, antigamente, você tinha basicamente os conceitos básicos de IPv6, né? Endereçamento, tipos. Nessa prova não, você vai ter realmente configuração de roteamento IPv6, redistribuição com IPv6. Então acho que isso é uma das coisas que pegou mais. E o que a gente vai estar discutindo hoje agora é, na verdade, uma mudança na ênfase dos conteúdos, né? Então o que acontece? Não mais basta agora você conhecer comandos, ou conhecer bem os comandos na prova, né?
os itens foram alterados de forma que as palavras planejar e documentar aparecem muito nos novos tópicos do exame. Tá? Então, o que acontece? A ideia é formar alguém, né, o engenheiro de campo, que ele consegue documentar as soluções de rede. Então, na verdade, ele vai pegar o projeto de rede, propriamente dito, né? Ele vai conseguir extrair do projeto os principais objetivos, conseguir criar um plano de implementação e, em cima desse plano de implementação, conseguir validar, né, verificar se realmente a implantação foi bem sucedida. Tá? Então, o que acontece? Esses tópicos não vão exigir nada, nenhum conhecimento técnico específico a mais. Na verdade, esse nosso engenheiro de redes ele teria que conseguir fazer isso com lápis e papel, ou então com um editor de texto comum. Né? Então, são conceitos de verificação, né, que vai ajudar no troubleshooting depois das soluções. Bom, então, o que acontece? A gente vai dar uma olhadinha nos tópicos. Né? Aqui, nós temos apenas os tópicos do EGRP, desculpe, tá? Para que a gente tenha uma noção, mas todos os tópicos do novo exame, eles estão lá no Moodle, na biblioteca, para vocês consultarem, tá ok? Esse conteúdo, ele está baseado em cima do primeiro capítulo do Study Guide, do Endel Odom, né? do 642-902, que eu sugiro, ele também está lá no Moodle, né? Ele também está lá na biblioteca do Moodle, que é uma leitura que eu acho fundamental que vocês façam, né? Façam todo o Study Guide. Então, até eu vejo o pessoal falando assim, pô, queremos fazer laboratório e tal, mas além das aulas que vocês têm aqui, vocês também têm um material teórico para estar acompanhando também no Moodle. Né? Então, eu acho que é uma carga horária, você já tem um certo comprometimento aí de horário. Simplesmente, o ideal seria vocês também fazer a leitura desse material, além de acompanhar os slides aqui. Então, aqui vocês veem ali, ó, dos tópicos para EGRP, os que estão ali com a tarja vermelha, né, vocês veem lá, criar um plano de implementação, criar um plano de verificação, documentar os resultados da implementação e verificação. Se você for ver ali, relativos à configuração propriamente dita, né, a comandos, né, você tem ali basicamente ali dois, né, a configuração do EGRP, que para quem fez o CCNA, né, a configuração básica não é segredo nenhum, né, router, EGRP, número de sistema autônomo, declaração das redes, e comando show e debug para você fazer a verificação se realmente o que você implementou era aquilo que era necessário, se não tem nenhum problema. Né? Então, o que acontece? A maior ênfase é essa. Não é que o engenheiro de redes agora ele vai ter que efetivamente fazer o projeto. Né? Algumas pessoas, quando olham isso, não, mas vai ter implementação, vai ter documentação. O pessoal imagina que simplesmente ele vai ter que criar todo um projeto, né? Fazer toda a validação dentro da prova, mesmo porque não daria tempo dentro do escopo e fugiria do escopo do CCNP. Né? Seria alguma coisa mais relacionada a uma track de designer, né? Um CCDA, um CCDP. Então, na verdade, a ideia básica é que o engenheiro de redes, o candidato a CCNP que preste a prova de routing, ele consiga olhar o plano e desse plano conseguir fazer as implementações e as verificações necessárias da implementação. É o que eu havia separado aqui. Aqui, ó. Esse aqui também é um material que eu tirei lá do material do Odom, né? Então, basicamente, o que você tem? Você tem 3 etapas no planejamento da rede. A primeira é o planejar, né? Que eu havia colocado aqui, isso é o que nós queremos realizar. Então, a primeira coisa, o que é importante é entender quais são os objetivos do projeto. Né? Então, você imagina que o engenheiro de redes, aí, o nosso candidato a CCNP, já vai pegar um projeto pronto. E ele vai conseguir discutir esse projeto com os seus colegas ou com os designers. Né? Bom, então ele vai entender os objetivos, ele vai conseguir, de repente, fazer alguma correção que se faça necessária, né?
e depois ele vai pensar na implementação propriamente dito, né? O implementar, eu tinha colocado aqui, isso é o que exatamente vamos fazer. Ou seja, imagine o seguinte, você tem um plano que você vai implementar, você vai, por exemplo, ativar o EGRP, né? Você vai fazer ativar uma rede, vai implementar o EGRP numa infraestrutura de rede. Bom, a implementação vai se preocupar exatamente com os detalhes, né? Bom, então, todos os roteadores são Cisco, não são Cisco? Como é que ficam as vizinhanças? A configuração de interface passiva? Com quem deve ser estabelecida a vizinhança ou não? Então, os detalhes da implementação, o como fazer isso, é o que vai se pensar na implementação. E aí, finalmente, né, depois dessa implementação ter sido planejada, né, você poderia fazer um protótipo para testar isso antes de colocar em ambiente de produção, fazer a verificação para ver se realmente as ações implementadas agem como esperado. Então, por exemplo, eu usei interface passiva, mas será que os vizinhos são exatamente os vizinhos que eu esperava, né? Então, eu teria que usar os comandos shows e debugs da vida para verificar a implementação. Ok? Então, basicamente, nós temos ali as três etapas do planejamento da rede. Então, o que acontece aqui? O planejamento, aqui, na verdade, os outros slides, eles seguem um pouco mais, né, detalham um pouco mais cada um desses passos, né? Então, a primeira coisa é o plano do design, como a gente havia colocado. Não necessariamente o engenheiro de redes, ele faz o design, ele pode até fazer ou participar, né, ou ajudar. Ele pode estar recebendo isso feito lá de um outro profissional. E qual o objetivo? Realmente é entender o plano, né? Realmente entender o plano. O design não entra em detalhes de como é feito, né? Mas ele já traz algumas coisas que vão dar uma noção para quando a implementação seja feita, né? O documento que está sendo chamado aqui de sign-off. Então, isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de high-level design, né? Ou seja, eu tenho uma macrovisão do projeto sem os detalhes propriamente dito. Se vocês se lembrarem lá dos objetivos que foram colocados para o CCNP Route, basicamente, quais eram as duas palavrinhas que apareciam lá? A implementação e a verificação, né? Então, vamos imaginar que esse plano de design já está feito, né? Então, vamos validar, ver se há problemas ou se, caso esteja tudo ok, vamos passar para a verificação, né? Plano de implementação. Então, aqui, propriamente dito, o engenheiro vai ter que gerar as configurações de forma detalhada, né? As diagramações, o que cada um irá fazer. Então, vocês imaginam, por exemplo, a ideia é que o CCNP ele tem que ser um profissional que ele vá ser capaz de criar um plano de ação para os profissionais menos experientes, né? Então, você imagina que ele vai coordenar uma equipe, né? Imagina que ele tem ali os CCNAs ou outros profissionais ali que vão efetivamente colocar a mão na massa, né? Não que ele não vá colocar a mão na massa, ele vai ajudar, mas ele pode criar ali uma receita de bolo que ajude os profissionais tanto na hora de realizar a implementação quanto na hora de fazer o troubleshooting propriamente dito, né? Então, aí uma série de coisas que devem ser vistas na hora de fazer a implementação, né? Então, aqui, por exemplo, tem o caso do iOS, né? Será que as features que eu quero implementar, o meu iOS suporta? Eu vou ter que fazer um upgrade de iOS? É uma série de coisas, o plano de endereçamento, enfim, é uma série de detalhes para se verificar e eu creio que no plano de implementação, uma coisa que é interessante não só realizar a implementação, né, como fazer um plano de contingência, né, conseguir garantir o rollback. Imagine o seguinte, você começou a executar um plano, né, você pegou uma janela de configuração, né, o equipamento fica meia hora disponível para você está fazendo uma implementação e não conseguiu o resultado esperado. Como é que você vai fazer?
Você tem que voltar o router para o estado anterior, para como ele era antes, né? Porque senão acabou a sua janela de tempo, a empresa vai ficar parada e vai ter sérios problemas. Então, o plano de implementação, na verdade, é um roteiro de como fazer step by step, né, passo a passo a implementação, e o que fazer também no caso quando a implementação der problemas, né, como fazer o rollback dessas ações. Tá? Então, esse sim é o High Level Design, né, o detalhamento do projeto propriamente dito, onde você vai efetivamente colocar as configurações. Se preocupar com as configurações propriamente ditas, né? E o plano de verificação, né? O plano de verificação, aí o que acontece? Geralmente o candidato a CCNA, vamos imaginar, ele aprendeu alguns comandos shows e debugs, né? No CCNP você tem um nível de detalhamento maior, vocês vão sentir isso, por exemplo, no caso do EGRP. O EGRP, basicamente, você declarava lá router EGRP, número de sistema autônomo, network, a rede, né, de forma classful, ali só a rede classe A, B ou C, e pronto, né, não tinha lá grandes problemas, né. Uma coisa que vai cair muito, por exemplo, questão de você na verdade conseguir declarar uma máscara específica, como você faz nas ACLs, né, fazer o troubleshooting disso. Coisas, por exemplo, como você vai verificar a vizinhança, né? Existem comportamentos para o EGRP que são diferentes dos comportamentos para o SPF. Então, por exemplo, hello timers. Se você colocar hello timers diferentes para uma rede EGRP, você efetivamente consegue vizinhança, diferente se você fizer isso com SPF, né? Então, uma série de pequenos detalhes que são verificados. E muito comando show, muito comando debug, para verificar comando do funcionamento da rede. Tá? Então, isso tem muito ali, né? É até interessante, quando vocês estiverem fazendo os laboratórios, né, vocês perceberem o seguinte, ver as saídas dos comandos, né, o que cada comando show, o que cada comando debug traz para vocês, e conseguir entender, né, efetivamente entender o que está sendo colocado, né, o que extrair daquelas telas, né? O que extrair das saídas dos comandos. Acho que isso é uma coisa muito importante ali, porque basicamente você vai usar muito comando show e debug para estar verificando isso. Tá? Então o que acontece ali? Aqui foi colocado o seguinte, olha, você não vai ter uma questão, obviamente, né, do tipo, gere um plano de implementação do EGRP baseado nos dados apresentados, né, mesmo porque não daria tempo de fazer isso na prova e fugiria do escopo. Na verdade, você vai ter algumas questões onde você já tem um plano, né, seja um plano de implementação, ou seja um plano de verificação pronto, e pode ter algum gap, alguma falha ali que você, conhecendo o protocolo, como vocês estudando os protocolos vão conhecer, vocês conseguem sugerir qual seria a melhor opção. Tá? Então essa é a ideia de coisas que podem estar aparecendo ali, né? Ou seja, sem digitar uma linha de comando e sem um equipamento, sem um terminal, né, vocês vão ter que conseguir entender o plano, extrair os objetivos, propor soluções. Imagine que vocês vão... A ideia... Existem questões ali que você, apesar de não configurar nada, você precisa entender como funciona, né, para você conseguir responder, né? Eu me lembro, por exemplo, de questões do tipo cenário que descem, né, um arquivo flash, aí você tem lá um cenário pronto, e no caso do EGRP, por exemplo, você não digitava nada. Você já tinha, inclusive, os comandos shows e debugs na tela, né? Você tinha que ver, tinha que entender aquela história do successor, Ansible successor, que a gente vai estar vendo durante a semana que vem. Pô, e aquela história, RD, FD, conseguir entender aquilo para ver quais seriam as rotas que iriam aparecer, o porquê não está aparecendo. Então, não são mais apenas questões... não basta, né, puramente conhecer os comandos, decorar a sintaxe dos comandos, né? A ideia é realmente procurar entendê-los e discuti-los, né? Discutir
inclusive o que seria uma melhor implementação, né? Dependendo do caso, o que fazer? No caso da interface passiva, por exemplo, será que é melhor eu desabilitar, eu der um passive interface e desabilitar todas as interfaces e somente dar um no passive nas que eu quero que haja adjacência, ou fazer o contrário, né? Eu só dar um passive interface naquelas que eu quero que sejam passivas, né? Enfim, tem uma série de pequenos detalhes ali. Então a ideia é interpretar os objetivos, ler o plano de design de implementação, identificar o que está correto, identificar o que está faltando, gerar o plano de verificação, né? Uma coisa que se bate muito é realmente gerar uma documentação disso, né? E conseguir identificar os problemas, né? Identificar os problemas. Por exemplo, uma coisa muito comum, algumas coisas que antes passavam desapercebidos no CCNA, que agora a gente vai cair um pouco no nível de detalhe, né? Você pega, por exemplo, um link, uma subrede 10.1.0, um 10.1.0/30 de um lado, 10.1.0/24 do outro. As questões de serem classful ou classless, você teria que identificar, né, qual que é o comportamento, ele vai conseguir estabelecer vizinhança ou não, né? Então, cai-se muito nesse tipo de implementações, alguns erros de implementação. Por exemplo, o SPF com múltiplas áreas, com problemas dentro da área 0, algum comando que faltou, os vários cenários, né? Geralmente 2 ou 3 cenários é o que é mais comum mesmo, né? Alguém tinha comentado ali que caíram mais do que 2 cenários, às vezes 2 ou 3 cenários diferentes. Então, a estrutura basicamente é a mesma, né? O que mudou basicamente foi isso, né? Como eu tinha falado para vocês, hoje são 6 grandes temas que são abordados, né? Que EGRP, o SPF, o IPv6, o L3 Path Control, né? O IPSLA, e basicamente você tem os mesmos conteúdos, foram enxugados um pouco, né? Algumas coisas foram ampliadas, né? Como no caso do IPv6. O BGP que o Roberto está falando, o BGP ainda cai, só que ele tem uma ênfase mais para o eBGP, né? Para o BGP externo. Ele enxugou um pouquinho o que era antes, né? Que era também bastante pesado. E também agora implementações com IPv6, né? Ok, vamos ver aqui. Bom, o que acontece? No decorrer do material, né, que vocês vão estar lendo, o Study Guide, vocês vão ver que diversas metodologias são citadas, né? Por exemplo, o FCAPS, o ITIL, o TMN, o próprio PPDIOO, que é o da própria Cisco, né? E na verdade, toda a parte de verificação e implementação, geralmente ela está dentro de uma dessas metodologias, dessas melhores práticas, né? Inclusive em algumas delas, a parte de implementação e de verificação, elas se confundem, né? Elas estão muito interligadas, né? Então, o material que vocês têm para acompanhamento estuda, cita elas, não entra em detalhes, né? A ideia é interessante vocês saberem que existe, né? Mas não é alguma coisa que vai ser cobrada da prova, por exemplo, como a gerência de mudanças do ITIL ou alguma coisa específica ali, mas a implementação dentro das empresas mesmo, né? Então, o Cisco se preocupa basicamente em conseguir, em que o candidato consiga identificar os objetivos, né? E consiga fazer lá o plano de verificação, né, e o plano de implementação, né, o plano de implementação e verificação independente da metodologia que a empresa adota, né, conseguir entender os requisitos do projeto é o que é fundamental aí.
Ok? Aquilo que o Sandro está comentando, né, o PPD e I/O é muito usado no CCDA, né? A ideia é que, apesar dela parecer que esses conceitos eles não são cobrados, né, o que é cobrado mais realmente é que o candidato consiga identificar dentro das questões os requisitos de projeto. O livro é o CCNP Route 642-902, né, o livro do Wendell Odom, né, o Official Certification Guide. No final de cada sessão, vocês têm um Planning Preparation, né, que ele justamente vai fazer o que? Você tem toda a teoria do capítulo, ele vai estar falando um pouquinho. No caso do EJRP, são 3 capítulos que vocês têm lá no livro do Wendell Odom que fala de EJRP. Primeiro dá uma visão geral, aquilo que o pessoal que já fez CCNA deve verificar novamente, né? Recordar e viver ali. E aí os outros 2 capítulos falam de coisas mais específicas ali. Tá? Uma coisa que é muito interessante que eu acho, algumas coisas que não davam tempo de ver no CCNA, né? Como por exemplo vizinhança, misturar frame relay, como é que é o comportamento do EJRP dentro da WAN, né? Então já é um pré-requisito, por exemplo, que o aluno saiba ter aquelas noções básicas de frame relay que ele vê no curso. Tem algumas coisas assim que são vistas de forma mais aprofundada, né? Sempre pensando que o aluno ele já teve essa visão básica do CCNA, então ele já tem essa visão para conseguir configurar o que for necessário ali. Tá, então eu aconselho que vocês todos leiam o material, né? E esse Planning Preparation que é mostrado no final de cada capítulo, vocês vão lá no apêndice, né? Acho que é o apêndice F no livro dele lá, e deem uma olhada. Toda essa parte de implementação e de verificação, ele trabalha muito bem essa questão, né? Inclusive com os comandos que seriam mais interessantes para estar fazendo a verificação, a validação de uma implementação com cada um dos protocolos, né? É bastante interessante isso. Ok, pessoal. Então, basicamente, né, segunda-feira nós começamos ali com a parte de EJRP. O que eu aconselho que vocês façam, não sei se todo mundo já acessou a plataforma, né? Peguem o Study Guide, dêem uma olhada no primeiro capítulo. Aliás, o primeiro capítulo justamente fala disso que a gente está discutindo hoje aqui, né? A partir do capítulo 2 ele fala especificamente de EJRP. Então, nós vamos discutir EJRP nas próximas 2 aulas, segunda e quarta, e o SPF na sexta e na outra segunda. É um conteúdo bastante extenso. Vocês vão ver ali, por exemplo, principalmente a parte do SPF, né? Então eu aconselho que vocês tenham ali a terça e quinta livres, né? Deem uma lida nesse material para começar a interagir ali no próprio Moodle, né? Então é basicamente isso. Em relação ao que mudou na prova, né? Basicamente o conteúdo, em termos técnicos, o SPF e EJRP continua a mesma coisa, praticamente não mudou, né? Multicast caiu fora, o IPv6 está bem mais profundo, né? Talvez seria uma coisa para se estudar mais. ISIS já não tem mais também. Então, e o BGP, aquilo que eu havia comentado, você tem o BGP, só que uma ênfase mais para BGP externo, né? E o IPSLA, que são uma coisa nova que caiu na otimização de rotas, e redistribuição. Redistribuição, como o Marco havia comentado, uma coisa que é batata, geralmente cai num dos cenários, né? Por exemplo, para mim, as 2 vezes que eu renovei os exames, tanto na versão antiga como na outra versão, caiu redistribuição de EJRP com ISIS, né? Esse é um cenário bem conhecido também. E o que é muito importante, conhecer métrica, você tem uma visão bem mais aprofundada agora no CCNP do que para quem estava acostumado lá com o CCNA, né? Legal, Dilson, obrigado. Ok. Peraí, deixa eu abaixar o meu volume aqui, senão fica com eco.
Pronto. Alô, pronto. Então, gente, alguma dúvida específica, não? Eu quero colocar para vocês agora, deixa eu só ver essa dúvida do Diogo. Adilson, fica à vontade para responder, tá? A dúvida é para você. Essa dúvida, inclusive, do Diogo, foi colocada pelo Thiago também. Ele mandou uma mensagem privada para mim, perguntando exatamente a mesma coisa. Aí, se você deixar eu falar, eu já aproveito e respondo que eu respondi pro Thiago. BGP é minha aula, Dilson, eu vou falar. Ok. Então, gente, essa dúvida acho que é comum para alguns de vocês, né? Eu acho que alguns já têm planos, né, de engrenar no CCNP e já partir para o CCIP. Qual que é a vantagem, né? Vocês têm duas provas em comum, né? Na verdade uma, né? Só a routing é comum. É comum CCDP que tem duas, né? Que a routing e a switching é comum para o CCDP, mas a routing é comum para o CCIP, né? A diferença do BGP que vocês vão ver no CCNP para o BGP que vocês vão ver no CCIP, né, é o nível de profundidade. Então, como a Adilson falou, o BGP que a gente vai ver no curso, no CCNP, ele já é bastante profundo, mas ele já ainda assim tem algum foco, né? Então não se fala tanto de IBGP, por exemplo, né? Ele não entra em algumas features, né, que o BGP tem muito mais complexas, como Route Reflectors, por exemplo, não é tratado, né? BGP Confederations também não é tratado. Então tem alguns tópicos mais avançados que ficaram para o CCIP e para o CCIE, né? Então a gente vai ver muita coisa de BGP, tanto que tem 3 aulas, né? Mas algumas coisas mais específicas, um pouco mais complexas, ficaram para outras certificações, tá bom? Agora, o que vocês vão ver aqui, né, já vai adiantar para o que vocês vão estudar depois para o CCIP? Com certeza, né? Então a prova de BGP do CCIP, ela é muito mais específica, né? Só que o que vocês vão ver aqui é 80% do que vocês vão precisar para o CCIP, tá bom? A base é a mesma. Beleza? Mais alguma dúvida específica sobre o que foi falado? Não? Multicast está fora, Sandro. A Multicast saiu do escopo também. O que saiu do escopo, né, como o Adilson comentou, do que era do CCNP antigo e do novo, né, entre aspas. Multicast saiu e ISS também saiu. Tá bom? A diferença entre o CCNP e o CCIP, Atila, é muita diferença, tá? O CCIP ele é focado em Service Providers, né? Então, qual que é o foco do CCIP? Ele foca em BGP e MPLS, basicamente, tá? Tem QoS também, mas o foco sempre foi BGP e MPLS. Tanto que a Foundation, né, se você for fazer a prova conjunta, é possível você fazer as duas juntas, né? Porque os assuntos eles têm muito a ver, eles têm muita sinergia, né? BGP e MPLS. Tá? MPLS não é tratado no CCNP, tá? Kleber, pode falar, Dilson, essa é sua. É assim, não, pode sim. Caiu para mim um lab com o SPF V3, tá? Já com implementação de IPv6. Inclusive era o problema de você ter uma área não contínua, né? Onde você tinha que fazer virtual link e a configuração estava com IPv6. Ok? Mais, opa. Ok, Kleber. Fábio Rosa, eu fiz a prova do BSCI e recentemente fiz a prova de route também, tá? Na hora que for fazer a renovação. Ô Sandro, a questão de multicast é uma boa pergunta até, tá? O CCIP ele não cobra multicast, tá? O CCNP deixou de cobrar
E pelo que eu li, multicast realmente agora ficou só para o CCIE. Tá? Não sei se a Cisco planeja uma remodelação também de CCIP para incluir multicast, porque eu acho que tem tudo a ver com CCIP multicast. Tá? É um assunto que tem muito a ver com service providers, principalmente agora com IPTV, esse tipo de coisa. Tem muito multicast rolando. Né? Agora não sei se a Cisco planeja incluir esse assunto no CCIP. Eu acho que faria todo sentido, mas não tem nenhuma tendência que mostre que a Cisco vai para esse lado. Não sei se o CCVP também tem alguma coisa que cobre, né? Porque tem muita... O CCVP é verdade, tem razão, Adilson. O CCVP também tem tudo a ver com multicast, né? Talvez tenha algum tópico, mas que eu lembre do CCVP não tinha. Eu lembro das provas do CCVP, não tinha nenhuma específica, pelo menos, né? A prova... Não tinha. Eu não lembro realmente de ver multicast no CCVP, apesar de ter a ver sim. É um assunto que teria muito a ver também. Mas não sei. O Vinícius está perguntando se o nível de dificuldade é o mesmo. Acho que ele está fazendo a comparação da BSI com a Halt, né? Eu acho assim, o módulo de Halt, eu acho ele é o mais complexo no sentido de que ele tem várias tecnologias diferentes que estão abarcadas, né? Porque você tem lá o SPF, é um mundo, IGRP, eu creio que sim. Basicamente, eu não vi grandes diferenças, mas assim, IPv6 eu acho que foi o grande diferencial, ficou mais difícil nesse contexto com IPv6. Das outras, basicamente, não vi grandes diferenças. A prova é pesada. Eu acho que o Halt, o antigo BSI, é uma das mais pesadas ainda. Assim como experiência, né, eu até adicionando isso que o Adilson falou, quando eu fiz ainda não fiz a nova, né, eu fiz a versão antiga. E um dos grandes pontos de impacto para mim quando eu estava estudando para a prova foi o ISS, né? Porque o ISS ele é um protocolo, ele tem algumas coisas bem diferentes, né? É um protocolo da ISO. Nem tudo que é da ISO é melhor, né? O ISS, apesar de ser muito bom, ele é um protocolo muito usado e vai continuar por muito tempo, né? Sendo muito usado em grandes operadoras, mas ele é muito mais complexo, do ponto de vista teórico, né? Do que o SPF. Então ele tem uma série de endereçamentos específicos, né? Que ele tem que usar. Isso daí me matou nos estudos. E realmente hoje, quando eu vejo, né, que isso daí foi tirado da prova de routing, apesar de eu realmente achar que não foi uma boa movimentação da Cisco nesse sentido, porque eu acho que é um protocolo muito importante ainda, né, eu acho que facilitou a prova nesse sentido, né. Tirar ISS da prova e multicast, né, eu acho que, mesmo dando talvez um pouco mais de profundidade a alguns outros tópicos, né, ainda assim eu acho que a prova, em termos de conteúdo, ficou mais fácil para ser estudada. Eu acho que tem agora tudo a ver, né? Porque você tinha um leque muito grande de opções, agora você faz route, faz switch, você foca esses dois conteúdos, cria uma boa base para fazer o troubleshooting depois, né? Com certeza. Foca bastante isso. O Grão está me perguntando a respeito do material, uma coisa que eu acho interessante destacar é o seguinte, né? A partir da nova versão lá do Net Academy, não vai ter mais currículo online. Então, na verdade, a estratégia da Cisco é justamente passar um e-book com study guide para os alunos estudarem lá também. Então, na verdade, basicamente o conteúdo que vocês têm no study guide como base para estudar é aquilo que vai ser cobrado mesmo no network depois. Ah, legal. Isso é muito bom saber. Porque você tem todo um custo de implementar, de criar o currículo, e todo o material já está pronto no Cisco Press, né? Então é uma maneira deles cortarem custos também. Com certeza. Faz todo sentido. Bom, gente, eu quero só aproveitar também para colocar algumas coisas aqui para vocês. Foram questões que eu fui anotando no decorrer da parte do Adilson, que eu fui lembrando, na verdade, e que eu acho que é importante colocar. Para garantir a qualidade do curso para vocês, em termos de áudio mesmo, né? Qualidade no aspecto técnico, por assim dizer, né? É importante que vocês se atentem, né, para alguns detalhes. Por exemplo, vocês assistirem a aula, né?
e no background vocês terem, por exemplo, como que é o nome? O BitTorrent, né, por exemplo, baixando um arquivo, um DVD de 4 GB, né, não vai ser benéfico com certeza para a qualidade que vocês vão perceber do lado de vocês, tá? Pensem no seguinte, esse áudio que está chegando para vocês, ele não tem priorização nenhuma na rede, né? Então ele vai concorrer com qualquer outro tráfego que a máquina de vocês esteja gerando, tá? Eu já fiz testes que realmente downloads simultâneos prejudicam demais a qualidade do áudio. Então tomem cuidado com isso, porque eu sei que muitos de vocês às vezes deixam o BitTorrent ali em background, né? Esquecem que ele está ali baixando coisas, e quando vocês vão ver, ele consumiu a banda inteira de vocês e o áudio sai com uma qualidade inferior, né? Então cuidado com isso, tá bom? Outro assunto, firewall, né? O firewall não deve ser um fator impeditivo para vocês, né? É mais para nós tutores, porque a gente tem que acessar de fato o servidor que fica em outra parte aí do planeta, né? E precisa acessar numa porta específica. Mas é interessante vocês, qualquer pop-up, qualquer coisa pedindo autorização para vocês, eventualmente, né, para conectar numa determinada porta durante o curso, que vocês autorizem. Tá? No lado do participante não lembro de ter nenhuma exigência dessas, mas de qualquer jeito fica aí o recado, né, para se por acaso acontecer, vocês desbloquearem. Tá? Browsers, né? Os browsers recomendados para o curso são o Firefox, né, mais do que todos, né? Versões do Internet Explorer anteriores a 8, tá? Por quê? Porque a versão 8 do Internet Explorer ainda tem ela tem algumas funções que não são compatíveis com as versões anteriores, né? Microsoft sempre surpreendendo a gente, como diria o Zagallo, né? Então cuidado com isso, porque às vezes vocês vão, por exemplo, assistir uma gravação de uma aula, né, no Internet Explorer 8 e a aula não abre. Aí vocês vão falar, poxa, não tem nada aqui, né? E aí vocês tentam abrir essa mesma aula no Firefox e funciona, né? Então os browsers, vamos dizer entre aspas, homologados, né, são o Firefox e o Chrome do Google, né? Esses dois funcionam muito bem. O Safari da Apple parece funcionar muito bem também. Em resumo, todos menos o Internet Explorer, né? Essa é a recomendação que eu tenho para vocês no aspecto técnico, né? Se por acaso durante uma aula vocês sentirem uma degradação do áudio, né, ou sentirem uma intermitência na conexão, por exemplo, áudio picotado, alguma coisa nesse sentido, né, a chance de ser do lado do tutor existe, obviamente. Pode ser uma falha de conexão do nosso lado também, né, e a gente vai perceber isso quando muitos começarem a reclamar do problema ao mesmo tempo, né. Se for um problema isolado, né, como aconteceu hoje aqui com, acho que o William, né? Acho que era o William. Uma recomendação é que vocês fechem a sessão e startem ela novamente. Não tem problema nenhum, não atrapalha a aula, né? E não tem nenhuma, como que eu vou dizer, nenhuma limitação nesse sentido. Vocês podem sair e entrar quantas vezes vocês quiserem, né? Muitas vezes o simples fato de sair e entrar novamente resolve o problema, tá? Então fica aí também essa dica para vocês. Quer falar alguma coisa, Dilson? Eu acho interessante, eu não sei se alguém acessa da empresa, né? Mas seria interessante ver a porta que deveria ser liberada no Fire, apesar que a empresa acho que dificilmente vai liberar isso, né? Eu tenho as portas, é uma porta só. Eu vou passar como uma mensagem no quadro de avisos. Eu passo direitinho a porta. A empresa não vai liberar, tem razão. Não, mas eu acho que pro lado participante realmente não tem impacto nenhum, né? É mais pra gente mesmo, né? Por exemplo, se eu for dar aula da minha empresa, eu não vou conseguir porque eu preciso me conectar na porta XYZ, né? Então eu tenho que estar numa rede aberta, tá? Mas acho que para eles não tem problema não. Pelo menos pelos testes que eu fiz não teve, né? Um outro assunto, a RIP versão 2, né? RIP versão 2 não faz parte do escopo, né? Muita gente deve estar pensando se faz ou não parte, né? Não faz. Mas, que eu me lembre, acho que no BSCI era cobrado alguma coisa de RIP versão 2.
né? Eu tenho quase certeza que eu vi alguma questão, alguma coisa de RIP versão 2 no BSCI, né? De qualquer forma, pessoal, é importante, tá, vocês lembrarem o seguinte: o CCNP é uma continuação do CCNA, como o Adilson comentou, né? Então, muitos tópicos que foram vistos lá no CCNA, né, eles não vão ser revisitados aqui no CCNP. Né? Na parte específica de roteamento, a gente está falando do que? Rotas estáticas, né? Está falando de RIP versão 2, né? IGRP eu não vou nem comentar porque é um protocolo morto, enterrado, né? A Cisco matou e enterrou o IGRP, porque o IGRP é obviamente uma melhoria dele, né? E não faz nenhum sentido manter o IGRP vivo, né? Tanto que as versões atuais do iOS sequer suporta o IGRP, ele não suporta mais. Né? Mas assim, vale esse aviso que o Adilson deu, acho que para todo mundo, né? Então vocês estão embarcando nessa, né? Supõe-se que vocês tenham a base, né, para seguir em frente, tá? Então é importante vocês lembrarem disso, tá bom? Bom, acho que das coisas que eu anotei eram basicamente essas daí. Era isso aí mesmo, o Grão tem razão. A parte de redistribuição, acho que eu lembro alguma coisa de RIP versão 2, de redistribuição mesmo. Acho que um labzinho, alguma coisa assim. Tinha de SS, mas acho que tinha alguma coisa de redistribuição de RIP versão 2. Uma grande novidade agora são redistribuição dos protocolos do estilo V6, que não existia antes. Né? É verdade. Bom, tem bastante coisa para vocês se divertirem, né? Bastante material, bastante coisa. Vai ser um curso bem intenso, né, vamos dizer assim. Ô Juliana, mas beleza então. Eu acho que eu uso, pra falar a verdade, eu tô com o Internet Explorer 8 hoje, eu tô usando ele, né? Também não tô com problema nenhum. É que da grande maioria do pessoal que às vezes me mandava e-mail ou postava uma mensagem no CCNA, né, falando que não estava conseguindo acessar uma aula gravada, principalmente com aulas gravadas, né? Os problemas sempre eram por causa do Internet Explorer, né? Quando testavam com o Firefox, por exemplo, o problema desaparecia. Aí eu adotei como regra matar o Internet Explorer e adotar o Firefox, para não ter problema, tá? Nada contra o Internet Explorer, não é nada pessoal. Felipe, não tem problema com presença hoje, tá? A presença ela vale a partir de amanhã. Uma coisa que eu falei no começo da aula é que vocês sempre que entrarem nesse ambiente, no EasyIQ, que vocês usem o username que está registrado no Moodle, né? Então, por exemplo, seu username lá não é Felipe, com certeza. Por exemplo, Juliano, eu imagino que seja esse mesmo. Juliano Gubert deve ser o username dele lá no Moodle. Né? Então eu recomendo que vocês usem o mesmo username, porque a lista de presença vai ser baseada nisso. Eu tenho que identificar vocês de forma única, tá? Senão eu não consigo. Tá? Felipe com certeza tem mais de um. Eu não sei qual dos Felipe está online. Tá? Mas para hoje não vale presença. Beleza, pessoal? Adilson, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, é só comentar, nós começamos EasyRP amanhã, né? E são 2 aulas que a gente tem planejado. Interessante o pessoal já pegar, dar uma olhadinha no Study Guide, que realmente é bastante conteúdo, né? E o pessoal procurar ali estar acompanhando as aulas ali. É verdade, tem razão, Adilson. Acho que ficou aviso aqui para vocês, né? O ideal realmente é que vocês, antes, né, de cada aula, pelo menos saibam, né, do que vai ser falado, tá? O ideal, obviamente, é que vocês estudem, né, o assunto com antecedência. Mas como nem sempre é possível, pelo menos que vocês deem uma rápida passada para saber, por exemplo, o que o Adilson vai falar de EasyRP, de OSPF, o que eu vou falar de redistribuição e assim por diante. Tá? Porque facilita o fluxo da aula, né? A fluidez. E tudo, como o tempo é curto. Pode falar, Adilson. E tudo uma continuidade, né? E eu acho especialmente EasyRP e OSPF são protocolos muito importantes. Quando chegar na redistribuição, qual que é o grande problema? É entender as métricas, entender os detalhes dos protocolos, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que construir uma boa base para que consiga se caminhar bem depois. É isso aí, perfeito. Falou tudo. Então, gente, a bola
na maior parte do tempo, vai estar com vocês, né? Então, quem vai determinar, na verdade, fluidez de curso, aproveitamento, etc., são vocês mesmos. Tá? A gente está aqui mais para quê? Para passar conteúdo para vocês e dar o suporte que vocês vão precisar eventualmente. Agora o resto depende de vocês. Tá? Então, participação nos fóruns, né, é importantíssimo, como eu já mencionei. Né? Sem participar, vocês não vão conseguir assimilar o conteúdo. Né? É participando que se aprende. E errando também. Né? Errar faz parte de aprender, certo? Todo mundo sabe disso. Então, o que eu falei, sem vergonha, tá? Sem vergonha no bom sentido, né? Mas sem vergonha, né? E vamos todo mundo como um grande grupo para frente para fazer esse curso, então, ser um sucesso. Né? E com certeza com muitas aprovações no exame, é o que eu espero para todo mundo aqui. Ô Marco, alguém perguntou ali em cima, né? Tá correndo aqui. O que é aconselhável estudar para a aula de amanhã, né? Como eu tinha falado, no Study Guide do Odon são 3 capítulos. Interessante, né? O segundo e o terceiro, a ideia é fazer o segundo e pelo menos uma parte do terceiro, né? Que a gente vai estar abordando como material de referência. Eu sei que já é para amanhã, né? Mas seria interessante pelo menos dar uma olhada no primeiro capítulo, que é o capítulo 2 no material dele. Legal. Então, Adilson, o que você pode fazer também no Moodle, né, no quadro de avisos ou no fórum, acho que no quadro de avisos é o mais indicado. Eu e você, a gente usaria, né, esse fórum também para isso. Então, aula de amanhã, darem uma olhada nos capítulos tal e tal, página tal a tal. Como vai o e-mail para todo mundo, aí eles ficam já sabendo. Ok. Tá bom? Bom, gente, acho que a gente pode encerrar por aqui. Acho que deu para tirar a dúvida, né, de muita gente aí com relação à expectativa do curso e o que espera vocês, né? Eu peço que vocês, hoje ou amanhã ou mais tardar, né, deem uma olhada nos tutoriais, né, do Moodle e tutoriais de laboratórios, né, que tem lá de como usar essas ferramentas. O tutorial de Moodle ele ensina bastante coisa, eu peço que vocês deem uma olhada nele depois, tá lá no Moodle, né. E qualquer dúvida, mantemos contato, tá bom? Lincoln, a aula gravada ela normalmente vai ser disponibilizada até... Adilson, acho que está dando um pouco de microfonia. Você está com algum alto-falante ligado aí, não? Não tinha mexido nele. As aulas gravadas, tá? Elas vão ser disponibilizadas em até 24 horas após a finalização da mesma, né? Normalmente é antes, tá? Até umas 8 horas ela já está disponível no Moodle para vocês. É só clicar no mesmo link que vocês clicaram para acessar essa aula aqui. Tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui. Boa aula para vocês amanhã com a Adilson. Adilson, precisando de qualquer coisa, entre em contato comigo. Ok. Tá? E acho que é isso, pessoal. O curso está então apresentado. Agora é com todo mundo. Um abraço a todos. Até amanhã. Até mais, gente.